Fala comigo! Hoje eu estou recebendo um grande amigo aqui, onde a gente vai falar sobre saúde, política, empreendedorismo, fé, família, pescaria e desenvolvimento pessoal. O Oséias tem uma história rica, onde conta um pouco de toda essa situação que ele fez para que ele conseguisse ser o empresário que ele é hoje, a pessoa que ele é hoje, onde demonstra realmente essa fé no acreditar no amanhã. E com isso a gente vai poder compartilhar um pouquinho dessa história para que você de repente siga de exemplo e quem sabe você que está aí sonhando em ser um empreendedor, começar o seu negócio, possa seguir esse exemplo aqui. Bem-vindo, Oséias. Que Deus continue te abençoando muito e que a gente possa compartilhar histórias hoje. Oséias, antes dos cargos da empresa, da política, quem que é o Oséias? O Oséias enfermeiro, o Oséias Carvalho Rodrigues, quem é esse meu? Legal. Bom, primeiro agradecer você, tá, Robert, pelo convite de poder estar aqui nessa tarde, podendo compartilhar um pouco da nossa história. Eu parto do seguinte princípio, que as boas histórias podem mudar vidas, né? Pode mudar a história de pessoas que às vezes está passando por algum tipo de dificuldade e quando você vê um testemunho de alguém, isso pode fortificar e pode mudar, né, a história de uma pessoa que talvez precisa de uma certa ajuda, né? Então eu fico muito grato em poder estar aqui com você nessa tarde, compartilhando um pouquinho, né, dos meus 31 anos de Maracaju, né? Esse ano agora, dia 27 de maio agora, essa semana passada, fez 31 anos que eu estou em Maracaju, né? E são 31 anos de boas histórias, de lutas, né? Que ao longo desse tempo veio nos credenciando para chegar até aqui. Então eu fico grato em poder compartilhar um pouco disso com você, né? Eu tenho certeza que será um momento assim bem bacana para que a gente possa dialogar e bater um papo, né? Oséias, conta um pouquinho para mim como que foi a sua infância, a sua juventude, com que idade você chegou em Maracaju, como que foi Legal. toda essa história para você viver hoje na cidade de Maracaju. Então, Robert, eu tenho 49 anos, né? De idade, fiz agora dia 21 de maio, 49 anos. Eu nasci no ano de 1977, em maio de 77. Aos 6 meses de idade, o meu pai me abandonou. Abandonou minha família, abandonou os meus irmãos, né? E a minha mãe ficou sozinha com a gente. E de lá pra cá foi assim uma. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em três, né? São dois homens e uma mulher, que é a Débora. A Débora e o Odálio, né? Então, aos 6 meses eu fiquei sem pai, né? Meu Você é o pai, mais novo. eu sou o mais novo. O meu pai resolveu seguir a vida de outra forma, né? E deixando não só os meus irmãos, mas a minha mãe, que ao longo desse tempo batalhou muito para que pudesse criar a gente, né? E chegar num ponto como nós estamos hoje. Eu cheguei em Maracaju em maio de 95, né? Do ano de 95. Eu cheguei aqui numa condição, Robert, bem difícil, sabe? Bem complexo. A própria cidade não tinha uma estrutura, por exemplo, de oportunidades de emprego. Não sei se você se recorda, mas em 95 o que era mais famoso como meio de emprego em Maracaju era a MR. a antiga usina Maracaju, MR, do Grupo Tavares de Mello, a própria prefeitura municipal, e aí nós tínhamos a pecuária, a agricultura, mas não era tão forte quanto é hoje, né? Eu cheguei aqui, não tinha conhecimento com ninguém. A minha finada avó, a pastora Francisca da Igreja do Evangelho Quadrangular, foi a pessoa que me acolheu, né, nessa época. E de lá para cá foi assim uma trajetória, né? Eu tinha 17 anos quando eu cheguei em Maracaju e o meu primeiro emprego foi aqui onde é o Mercado Estrela hoje do seu Rock, e era o Mercado Coagre Antes não era antigamente. Cotrijuí, Não, nessa já época? era Mercado Coagre, né? E foi meu primeiro emprego, foi ali. Eu era abastecedor de produtos de limpeza, né? Na área de produtos de limpeza.
Depois, a Coagri ela veio à falência, né? Eu fiquei desempregado por um certo período, mas logo também eu fui entregar leite, o antigo laticínio 3 de Ouro do Eduardo, que é a antiga secretária de Educação, a querida Carol, era proprietária lá, entregava leite, saía 4 horas da manhã em cima de uma caminhoneta para poder entregar leite, né? Depois trabalhei no Sacolão Tropical, a Do antiga ali onde Paulinho. isso, do Paulinho. O Paulinho está até hoje, né? É. O falecido irmão dele, fui verdureiro. Trabalhei como agente comunitário de saúde, fui guarda de rua, trabalhei para o Cardozinho, né, o nosso amigo Cardoso, como guarda, fui guarda de rua, também trabalhei vendendo fruta, mandioca na rua. Então, assim, ao longo desse tempo eu fui evoluindo através do trabalho, né? Mas sempre com uma determinação, entendendo que eu deveria também estudar, aliar o trabalho, mas também me capacitar, e assim foi feito, né? Eu entrei na enfermagem também, né? Me formei na área técnica, depois fui me especializando na área de enfermagem técnica do trabalho, tive a oportunidade de ir para o hospital, né? Fui mototaxista por muito tempo em Maracaju, trabalhando aí, Um dos transportando primeiros, se não me pessoas. engano. Fui um dos primeiros quando o mototáxi ainda não era nem legalizado, né? Eu me recordo que quem correu atrás disso para legalizar na época foi o ex-vereador Laudo, com o ex-vereador Portela também. Então, assim, nessa trajetória, eu fiz de tudo dentro dessa cidade, né? E ao longo desse tempo, eu me orgulho muito de poder falar que eu também cheguei a morar, Robert, num quarto, numa estrutura de um ferro velho, finado Joaquim, aqui no bairro Paraguai. Eu morei ali naquele ferro velho por 2 anos. Não tinha condição de pagar aluguel. Muitas das vezes quem me salvou da fome, vontade de comer alguma coisa, era o hot dog do Marimbondo, não sei se você lembra. Lembro. Então, assim, a vida foi uma história muito bacana, assim, muita dificuldade, eu passei por muitas necessidades, mas eu fui contemplado, eu fui honrado, porque Deus, em todo momento, diante de todas essas dificuldades, Ele foi vendo o meu esforço, né? Fui trabalhando, estudando, me capacitando. Tive a honra de ser vereador desse município que a gente ama tanto, né? É claro que o segmento político depende de muitos fatores, mas eu me orgulho muito de toda essa história de ter saído lá do quartinho de ferro velho para virar vereador no município de Maracaju, né? Isso me alegra muito, né? E hoje eu tenho as minhas empresas, os meus negócios, tenho a minha loja de embalagem, de EPI, tenho uma empresa de consultoria que eu trabalho em 10 municípios do Mato Grosso do Sul, em 7 estados brasileiros, nós estamos em 7 estados brasileiros, veja bem, Bom. né? Então hoje a vida nos trouxe muitos desafios, Robert, mas assim, eu sou muito grato por tudo que Deus fez, né? Porque me tirou de uma condição que eu era improvável, e do improvável Deus me colocou num lugar para ser provável, né? Para mostrar aquilo que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa, Amém. né? De qualquer pessoa. Zé, basicamente já vamos encerrar por aqui. O cara contou já toda a história da vida dele, mas vamos trabalhar um pouco esses detalhes, olhando esse lado da infância, da sua juventude, da sua família, dessa situação de você ser abandonado pelo seu pai e ter sua mãe ali como referência na criação de vocês. O que que a sua família pesou de ensinamento para você, para sua vida? Então, assim, só vou direcionar a resposta para a sua pergunta. Eu tive muita dificuldade de aceitar essa situação por um bom tempo. Para falar bem a verdade para você e ser bem transparente contigo, eu até pouco tempo atrás eu tinha alguns traumas, né? Porque você tem uma ideia, com 12 anos de idade, eu estava catando algodão na fazenda Itamaraty, sabe, ali próximo de Ponta Porã. Com 12 anos de idade, eu tive que sair de casa para trabalhar catando algodão, longe da mãe e longe dos irmãos. Eu pergunto hoje para você que tem filhos pequenos, né? Seu filho ainda não tem 12 anos, mas já chega lá. Você deixaria o seu filho com 12 anos de idade, né, partir para um desafio desse? Então, você vê,
E eu ficava olhando as crianças com o pai, com a mãe, com a família completa, e eu pensava comigo, por que que o meu pai, ele tomou essa decisão? Porque com certeza, se eu tivesse com o meu pai, ele não deixaria eu sair tão cedo de casa, né? Passar por todas essas dificuldades, por essas lutas, né? E assim foi. E assim eu demorei muito tempo para poder aceitar que a vida proporcionou isso. Eu não posso julgar mais o meu pai por essa atitude dele, porque com todas as falhas e os erros que ele teve, mas me colocou nesse mundo, Você nesse... conhece seu pai hoje? Não, meu pai é falecido, né? Mas eu conheci ele, eu tive a oportunidade nos últimos 6 meses de vida dele, eu fui buscar ele em Dourados e nesses 6 meses ele morreu nos meus braços no dia 3 de novembro de 2009. Ou seja, ele me abandonou com 6 meses de vida. Depois de mais de 40 anos depois, eu fui buscar ele lá porque a pessoa que ele escolheu para viver abandonou ele. Então eu voltei lá, busquei ele e ele morreu aqui em Maracaju, está enterrado aqui em Maracaju. Eu sou muito grato, Robert, por ter chegado até aqui por conta da minha mãe. E quando eu falo da minha mãe, a gente se emociona, porque uma mulher que ficou sozinha no ano de 1977, com 3 crianças pequenas. Hoje ela está com 81 anos de idade, no fim da vida, com mal de Parkinson, mal se consegue se locomover, com 81 anos, nunca mais casou, nunca mais teve um outro casamento, um outro relacionamento, se dedicou e viveu a vida dela para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Então, eu sou muito grato a Deus por, não só eu, mas o meu irmão é outro lutador, meu irmão hoje é um cara extremamente batalhador, um cara que lutou a vida inteira também para poder chegar onde chegou. A minha irmã é um orgulho para mim, porque é uma guerreira que, além de ser concursada do Estado lá em Campo Grande, cuida da minha mãe, né, zela dela, luta todos os dias aos seus afazeres. Então nós devemos isso, essa educação, essa força de vencer por conta da minha mãe, sabe? Dizer para você que a gente é perfeito? Não, a gente não é perfeito. Falha, todo mundo tem seus erros, né? Mas eu sou muito grato, sabe, Robert, porque por mais que a vida bateu bastante, né, e não foi fácil, mas nós tínhamos, tanto eu quanto os meus irmãos, nós tínhamos tudo para partir para um caminho errado. A gente poderia ter ido para o mundo das drogas, a gente poderia ter ido para o mundo da perdição, da prostituição, mas é aquele detalhe que você não perguntou ainda, mas eu sei que você vai perguntar. Teve joelhos dobrados, entende? Eu ia chegar nesse ponto até, tá mais para frente aqui no meu roteiro de perguntas, mas você acredita, em que momento você teve a decisão de aceitar Cristo em sua vida e ter esse momento, que nem você falou, eu vejo sua mãe, você quando fala da sua mãe, você sempre se emociona e mostra o quanto você é fiel como filho para com ela, de honrá-la. E isso você sempre teve com a gente ali dentro da câmara, sempre mostrando esse amor, esse carinho, essa dedicação para com a sua mãe. E você acredita que essa situação toda que você passou nessa luta, nesse dia a dia, acabou havendo muita resiliência na sua vida para que você pudesse ser esse empresário, essa pessoa que você é hoje, porque assim, a gente aprende muito nos altos e baixos, principalmente quando a gente está lá embaixo nas dores da vida, né? Bom, eu entendo assim, ó, tudo que aconteceu, não só comigo, mas com a minha família. Quando eu falo família, eu estou falando da minha mãe, dos meus irmãos, né? Do fato de nós poder ter chegado aqui hoje nessa condição, não tem outro fator. Claro, existe outras situações que agrega, né? Mas o fator primordial, eu não tenho dúvida que nós somos um milagre de Deus. Eu falo isso sempre. Não tem outra alternativa, outro fator para nos ter cuidado de nós nesse tempo todo, se não fosse a graça dele. Depois, claro, eu estudei, eu
batalhei, eu me esforcei, né? Por exemplo, assim, eu me orgulho muito, Robert. Você lembra na nossa gestão? Nós passamos por um processo de pandemia, eu não me recordo quanto tempo a gente ficou aí, 1 ano e meio. com recesso, restrição para abrir comércio. E você vê, muitas empresas fecharam as portas, muitos quebraram, e nós não, nós continuamos ali. Detalhe, muito mais forte, ou seja, nós atravessamos crise, nós atravessamos vários tipos de dificuldade, mas tudo com a capacidade que Deus vai nos dando de fazer gestão. Isso é uma das coisas que eu aprendi muito, entender que o mais importante não é quanto você ganha, é quanto você gasta. Não Sim. adianta você ganhar 20 mil por mês e gastar 30. Tem gente que com um salário mínimo vai viver muito mais feliz, né, e contente do que talvez um monte de dinheiro que você não consiga fazer gestão. Então, da onde vem isso? Para alguém que era improvável, alguém que não tinha, que as pessoas olhavam para a gente, Robert, no ano de 86, eu e minha irmã, nós ficávamos lá na Praça Antônio João, meu irmão, esperando uma pessoa jogar uma casquinha de sorvete dentro daquele cestinho para a gente ir lá aproveitar o resto. Você entende isso? E hoje, eu não falo isso para me aparecer, mas hoje, se nós quiser, nós compramos uma máquina de sorvete e pula dentro. Entendeu? Então, isso é o que? É Deus, não tem outra. E claro, a gente vai se esforçando ao longo desse tempo todo, né? Para que a gente possa chegar até aqui. Você falou muito de estudo, de buscar se capacitar e tudo mais, é literalmente sair dessa zona de conforto. Em que momento você teve a ideia e, e a decisão de optar pela saúde na sua vida? Se formar como técnico de enfermagem? Porque eu lembro que a gente tem vários enfermeiros e técnicos de enfermagem hoje que são referências ali É dentro do isso. nosso hospital municipal. E eu me lembro que você trabalhava muito ali junto com o Fernando, com O o finado rock, finado Roque, Edinho, o Edinho, o finado Edinho também, o irmão do pastor Adriano. sim, E hoje ainda estão ali trabalhando, sim. sempre se envolvido com a saúde. Que momento isso entrou na sua vida? Entrou quando eu era agente comunitário de saúde, lá no ano de 97 para 98. E eu sou muito grato e tenho muita satisfação em falar para você que quem implantou essa ideia na minha mente foi a enfermeira Dona Elizabeth, a esposa do senhor, ele é holandês lá, não me recordo o nome dele. A Dona Elizabeth é uma das enfermeiras mais antigas aqui de Maracaju. Uhum. E numa determinada tarde ela conversou comigo, sentada lá no posto Nestor Muse, e disse para mim que eu tinha perfil para a área da saúde, né? Então, eu acreditei, também fui contemplado num programa do governo federal, não sei se você lembra, do ministro José Serra, quando ele implantou um projeto chamado Profai no Brasil, para atender É praticamente o FIES hoje, né? isso, para atender as famílias de baixa renda, que não tinha condições e tal, e ela me escreveu e eu fui contemplado. E ali eu comecei a estudar, não só eu, o finado Edinho, o Aguinaldo, né, o nosso amigo Toia, o Elson, enfermeiro, da nossa turma, o Rock, e vários outros profissionais também aproveitou essa oportunidade, né. Foi aí que eu, assim, vi que eu tinha perfil para a área da saúde, da enfermagem, e aí eu tive essa oportunidade não de trabalhar aqui somente aqui dentro do hospital de Maracaju, mas eu também passei num concurso público federal, que foi na EBSER. A EBSER é uma empresa brasileira que administra todos os hospitais universitários do Brasil. E eu tive a grata satisfação, no meio de mais de 3 mil inscritos, concorrer a 89 vagas e fiquei em 15º nesse concurso. Então, isso me alegra muito, sabe? Porque a gente teve a condição assim de atuar em momentos importantes também na área da saúde. Como que foi essa formação? Como que foi esse período de estudo? Como que foi? A nossa ideia com Fala Comigo é justamente despertar nas pessoas que vão estar ouvindo as nossas histórias, de repente, eu tô lá, vivendo essa condição às vezes de não ter o pai, passar dificuldade financeira, e que às vezes a gente só depende de nós mesmos para buscar essa alternativa de mudar de vida. Onde a gente não pode estar conformado com essa situação e temos que buscar principalmente através do estudo essa capacitação para aprimorar. E como que foi esse curso essa formação sua? É assim, ó,
muitas pessoas estão estagnadas, né? Sim. Você precisa falar sobre isso, né? Muitas pessoas são estagnadas, não só em atitudes, mas também psicologicamente, né? Tem muitas pessoas hoje, Robert, que por conta das dificuldades que a vida opõe sobre nós, as pessoas tendem a desanimar, né? Então hoje o que é comum hoje nos nossos dias? É pessoas depressivas, pessoas com problemas psicológicos, a mente começa a mandar um gatilho dizendo, ó, o problema é tão forte que você não vai conseguir. Você começa a assimilar e dizer que isso não vai dar. E na verdade não é isso. Na verdade, nós temos que lutar contra os maus pensamentos que sobrevêm sobre nós e dizer, eu sou capaz, eu posso e eu vou conseguir, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu era um improvável. Eu não tinha o que comer nem na hora do almoço, nem na hora da janta. Mas algo dentro do meu coração dizia: vai para cima, vai estudar, vai se capacitar que vai dar certo. Então eu comecei a me automotivar, né? Eu comecei a me automotivar. Foi aí que a dona Elizabeth, essa enfermeira amiga nossa, né? Ela me chamou, conversou comigo, me motivou mais ainda. E eu fui contemplado, né? Eu fui realmente estudar a teoria da enfermagem. Comecei como auxiliar de enfermagem na época, hoje já nem tem mais essa formação, né? Depois fiz técnico em enfermagem, depois fiz especialização em enfermagem do trabalho, depois eu fiz uma graduação na área de tecnologia em segurança do trabalho, depois eu fiz um curso de bombeiro profissional civil. Eu sou instrutor de trabalho em altura, espaço confinado, líquidos e combustível inflamável. Terminei agora uma pós-graduação em psicologia avaliativa jurídica. Estou terminando na próxima semana uma outra pós-graduação em ergonomia. Estou fazendo engenharia ambiental e sanitária e pretendo ainda fazer mais uma especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então você vê que para chegar até aqui é uma constância de capacitação. E eu falo porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver isso. Para se alcançar um objetivo na vida, muitas pessoas entendem que o Brasil é um Brasil que não tem oportunidades, né? Isso. É aquela situação, o cara tá vendendo guarda-chuva lá no deserto, esperando a chuva. Isso. Aí vai lá e aparece um vendedor de frevo, Sim. aproveita o guarda-chuva, compra a loja e começa a faturar. Isso. Então, assim, é de ver as oportunidades e olhar com uma percepção diferente do que, de repente, o mercado tá aí. Isso. E aí, nesse sentido, é justamente sair dentro dessa zona de conforto. Para que a gente possa motivar, principalmente quem vai estar nos assistindo, e entender que histórias como essa têm que ser contadas, porque mostra que você veio lá sem pai, com dificuldade financeira, com dificuldade de 12 anos ter que ir trabalhar catando algodão, e muita gente só vê hoje o Oséias com sucesso, com a pescaria, com as empresas e tal, mas não sabe o que passou para viver isso. O que eu falo assim, Robert, eu fui professor do Senai, eu formei 2 turmas na área técnica no Senai. A maior dificuldade que eu tinha em sala de aula justamente era a questão do celular. Hoje nós temos uma ferramenta chamada celular que tem sido... Eu não sou contra, eu sei que o celular é importante, tem muitas ferramentas importantes aqui dentro, mas hoje isso aqui está virando um problema no meio de muitos jovens e adolescentes da nossa sociedade. Porque o que acontece hoje? Se você não entender que para que você possa alcançar um nível mais alto, quando eu falo nível mais alto, eu estou dizendo no quê? Num bom emprego, num bom salário, você precisa ter formação profissional. E como que você vai chegar nessa formação? Você vai ter que se abdicar de alguns prazeres da sua vida pessoal para poder se estudar, para poder se formar, para poder se capacitar. Eu quero ganhar bem. Mas você quer ganhar bem, mas qual é a sua formação? O que você tem como diferencial no seu currículo? Instagram, Facebook, TikTok não dá futuro para ninguém, não. É só um passatempo, um lazer ali momentâneo, mas isso não forma ninguém, entende? Eu assisti uma palestra do Max Gehring, consultor do Fantástico, sobre empregos. E isso uma palestra em Campo Grande, e é onde ele fala sobre essa questão do YouTube.
onde muitos jovens querem ganhar dinheiro com a internet, através do YouTube, sendo influencers. E ele fala, de cada 100 mil, um vai ganhar. Justamente. E aí, nesse sentido, o jovem tem que entender isso e buscar esse plano B. Até porque, assim, hoje a internet pode ser um ganho para que as pessoas ganhem dinheiro. Vou dar um exemplo. Hoje, se você quiser montar um curso de uma forma online e vender o seu E- conhecimento, você pode faturar com isso. Então, assim, a ferramenta criou acesso para todas as situações. Onde, se o jovem perceber isso, ele pode usar isso como uma ferramenta até para buscar esse conhecimento e se aprimorar. Buscar conhecimento, verdade. Eu também concordo com isso. Assim, eu também tenho assim alguns pareceres, Robert, da seguinte forma. Eu sempre penso que o problema, muitas das vezes, não está no sistema. Muitas das vezes o problema está na própria pessoa. É a peça que manipula o Isso, sistema. que acaba esperando que o assistencialismo vai resolver o problema pessoal. E o assistencialismo, ele só é importante no momento da dificuldade, da dor. Mas o que nós precisamos hoje? De um sistema que ensina você a pescar. Isso A aí. partir do momento que o assistencialismo for primordial e sempre necessário na vida de uma pessoa, nós estamos enrolados. Eu dei uma palestra na John Deere no final do ano e estava justamente falando sobre isso. Quando você compara o Japão com o Brasil, você já vê a diferença aí. O Brasil é 22 vezes maior em território que o Japão. Em questão territorial. O Brasil é uma vez mais quantidade de pessoas do que o Japão. No Japão não tem soja, não tem milho. Sim. Lá no Japão, a metade do território é alagável, dá terremoto, não é habitável. O Brasil, em 4 cantos do Brasil, tem um tipo de produção. É lavoura, é agricultura, é pecuária, é minério, é indústria. Aqui se produz. Sim. Só que quando você vai olhar para a renda per capita, o PIB bruto do Japão e do Brasil, eu te pergunto, onde está o problema? E vou perguntar para quem nos ouve. Se nós somos maiores, nós temos mais produção, nós temos mais tecnologia. Por que no Japão se arrecada 4,3 trilhões de dólares anual e o Brasil arrecada nem 2,5, chega a 2,300? Por que lá tem mais dinheiro do que aqui, sendo que lá tudo é menor que aqui? Aonde está o problema? Pode ser no sistema? Pode até ser. Mas lá, as pessoas, grande parte das pessoas, estuda, se capacita. Lá não tem esse negócio de 6 por 1 ou 5 por 2. Lá a indústria roda direto. Lá se ganha por hora. Quanto mais se trabalha, mais se ganha. Lá não é o governo. Lá não é o governo que direciona a empresa e o funcionário. Lá é o funcionário que tem liberdade de escolher o tanto que vai trabalhar. Então você vê, é uma diferença enorme. Mas quando as pessoas entenderem que para chegar no nível mais alto, quer seja emprego ou renda financeira, precisa estudar. Com certeza. Vamos entrar agora para a vida pública. Você disputou algumas eleições até chegar ao êxito da vitória. Mas como que surgiu o convite para ser vereador no nosso município de Aracaju? O convite surgiu, eu sempre fui ligado à política, né? Sempre me envolvi na política desde 2004. Na primeira campanha do Dr. Maurílio. Dr. Maurílio, a gente trabalhava junto no hospital, né? Outra pessoa que eu sou muito, muito grato, né? Porque ele é uma pessoa que nos direcionou, mas eu não posso deixar de lembrar do ex-vereador Hélio Albarello. O vereador Hélio, ele me viu num discurso na casa do finado enfermeiro Edinho. E naquele discurso que eu fiz em benefício lá, em pró ao Dr. Maurílio e a ele mesmo que era candidato, ele me convidou para filiar no antigo PDT. Acredito que nem tem mais a sigla PDT hoje, né? Tem ainda. E ele me chamou para fazer parte daquele processo político naquele ano. E eu fui me aprofundando no assunto político, fui me aprofundando em conhecimento, e até que em 2012 eu saí candidato pela primeira vez. Mas assim, posso dizer para você que o
o convite, né, e quem me incentivou foi o ex-vereador Hélio Barello, junto com o Dr. Maurílio, que a gente sempre teve junto, né? E o que mais te motivou a entrar? Qual foi o propósito, a missão que te levou a querer estar ali num cargo político? Eu sempre olhei a importância do cargo, né, pro vereador, o cargo de vereador, o cargo político, entendendo, Robert, que a política sempre precisa de pessoas bem intencionadas. Pessoas que, por exemplo, olham a cidade num contexto geral e enxerguem as necessidades de melhoria, de crescimento, de desenvolvimento da cidade. Então, o que eu entendo? Que quanto mais se levantar pessoas que têm esse olhar com carinho, com amor, voltado para o crescimento e desenvolvimento de Maracaju, esse é um bom candidato. É uma boa pessoa que merece uma oportunidade. Entende? Sim. Então, esse foi o meu desejo. Tanto é que eu e você, na gestão passada, fomos um dos vereadores. Não estou aqui dizendo que nós fomos os vereadores que mais propôs, né, projetos e leis, mas nós deixamos um legado da gestão passada com bons projetos de lei voltado para quê? Para o crescimento e para o desenvolvimento da cidade. Ah, Oséias, mas te faltou 30 votos para você se eleger. Isso é parte do processo. Isso é parte do jogo político. Você ganha e você perde. A população que escolhe. E a população escolheu da forma que está. Então, o que tem que acontecer? Você aceita a decisão. Então, assim, eu entrei com esse propósito. E posso te dizer, eu saí com a satisfação de dever cumprido. Não fui mais e não fui menos do que ninguém, mas deixei um legado, um trabalho voltado para a nossa cidade. Esse deixar, o que mais te marcou como realização no seu mandato? Teve vários episódios, né? Por exemplo, eu fiquei muito contente, já depois que eu já não estava mais no processo político, uma das nossas emendas impositivas que contemplou, por exemplo, veículo para a saúde, eu tive vários projetos de lei, por exemplo, como a implantação da própria profissão do técnico de segurança do trabalho no município de Maracaju, que é uma profissão muito importante para fazer levantamento de risco, para ver quais setores da prefeitura têm direito de periculosidade, de insalubridade, né? Por exemplo, eu me lembro que nós fizemos várias ações, como a legalização do Uber em Maracaju. Você recorda disso? O projeto é meu, seu e do Luciano, né? Isso, eu fiz a preposição do projeto e vocês vieram junto conosco nessa ideia bacana, até porque não era legalizado o Uber em Maracaju. Tava um conflito na época, né, entre os taxistas e depois os Uber que foi chegando. A gente entendeu que isso é uma forma de crescimento para a população, né? E aí fizemos o projeto, a Câmara aprovou. Então, assim, para mim isso foi um dos momentos marcantes, né, que a gente pôde deixar na cidade. Olhando pro lado bom, beleza. E pro lado ruim? Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou ali dentro desse processo? A maior dificuldade, Robert, eu tenho que falar isso com muita sabedoria, né? Mas a política não é uma matemática exata, né? Nem sempre ganha aquele que trabalhou mais. Você sabe disso. Nem sempre ganha aquele que desenvolveu o melhor trabalho, né? Nós temos em volta da classe política muitas pessoas que têm má intencionada. Pessoas que muitas das vezes elas desenvolvem ações, matérias falsas, falsos testemunhos, sem ter conhecimento de causa, porque hoje você sabe, a mídia te levanta e a mídia também te derruba. Né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma grande quantidade de fascistas, de pessoas que não conhecem profundamente o processo e inventa aquilo que não tem conhecimento. É muito comum hoje nas redes sociais, como eu já vi, até o próprio nosso colega vereador Joãozinho já disse isso várias vezes, que a internet é uma terra sem lei. As pessoas, elas comentam aquilo que não sabe de fato. Todo mundo, né? É juiz. Isso, todo mundo é juiz. Julga, lança fake news, matérias falsas ao respeito de qualquer agente público, no intuito do quê?
de derrubar, de prejudicar, de denigrir. E isso é uma das coisas que eu mais me decepcionei. Porque é interessante, né? Quanto mais você cresce, quanto mais você desenvolve trabalho, mais levanta ciúme, perseguição. O vereador, por exemplo. Hoje eu pesco, Robert. Eu vou para o Rio Paraguai, eu vou pescar, é uma das atividades que eu mais gosto. E hoje ninguém me denigre mais. Mas quando eu era vereador, se eu postasse uma foto pescando, eu apanhava. Quer dizer, outro detalhe, eu fui um vereador, você sabe disso. Eu nunca peguei R$ 1 de diária na Câmara, nem R$ 1. Eu não podia ir pescar, porque se eu pescasse eu estava usando. Então essas coisas me, assim, noja a gente, sabe? E não é o que tem mais peso, não é as coisas boas. O que tem mais peso é a desgraça alheia. Isso na política tem muito. E para você lidar com isso, você tem que ter um bom emocional, você tem que ter um psicólogo bem forte para enfrentar essa minoria de pessoas que fica todos os dias querendo infeccionar o sistema, né? Bem isso mesmo. Se você não tem uma inteligência emocional para lidar com essa situação toda, você vai... O sistema te engole. O sistema te engole. Vamos mudar um pouquinho agora, olhando para o lado empreendedor. Como que nasceu as empresas que você tem hoje? Como que foi se tornar empresário, deixar de ser empregado para se tornar dono da sua própria empresa? Eu trabalhava na antiga usina Maracaju, já era Luz Dreyfus, uma empresa tomava conta aqui da usina Maracaju. Naquela época, eu ganhava R$ 1.412 por mês. O meu filho mais novo tomava uma lata de leite Nã a cada 2 dias. O salário que eu ganhava mal dava para sustentar a família e manter o básico de dentro de casa. E eu comecei a me incomodar com aquilo, sabe? E eu, naquela época, eu fiz um voto com Deus. Que se Deus me tirasse dali, me levasse num local, num lugar mais alto, que eu pudesse prosperar mais, que eu pudesse dar mais dignidade para minha família, eu iria me esforçar ao máximo. E eu me formei, né, fiz a graduação na área de tecnologia, de segurança do trabalho, e decidi, naquela época, Robert, abrir o primeiro negócio, que foi lá em 2013, né, que foi a consultoria em segurança do trabalho. Eu não tinha nenhum cliente, eu me formei, abri o escritório aqui. Na verdade, eu fui com a cara e a coragem, né, fui arrojado, acreditando que se eu fizesse uma boa gestão, um bom planejamento, iria dar certo, né? Então, nasceu em 2003 com a base do quê? De coragem, de determinação, de fé. E as coisas foi dando certo. Deu tão certo no primeiro ano que eu abandonei um concurso público federal, no qual eu era bem remunerado, para tomar conta desse negócio. Então eu fui botando energia, fui focando, e de um cliente, que o meu primeiro cliente, eu falo sempre para ele, o meu primeiro cliente é o Valnei ali do Mercado Estrela, é o Seu Roque, o meu primeiro cliente. E hoje, para a graça de Deus, nós estamos em 10 municípios do Mato Grosso do Sul, nós temos uma pasta de mais de 230 clientes, nós atendemos hoje 7 estados brasileiros, Ceará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, estamos em São Paulo. Então nós estamos em várias regiões atendendo com a segurança do trabalho. Posteriormente, depois de 2 anos que nós já estávamos empreendendo na segurança do trabalho, eu tive a ideia de montar uma loja virtual de equipamentos de proteção individual. Eu fiz mais um voto com Deus. Eu falei para Deus que se desse tudo certo o projeto da minha eleição, eu iria tirar a loja do mundo virtual e colocar fisicamente. A gente se elegeu em 2020, né? 2020 para 2021, que a gente assumiu, então eu coloquei a loja de equipamentos de proteção individual e que depois também veio a parte da embalagem, de outros tipos de equipamentos de proteção individual. E hoje estamos aí, trabalhando. O que o empreendedorismo mudou na sua forma de enxergar a vida? Principalmente a nossa cidade, o mercado. A gente vê que você é uma referência hoje nessa questão do trabalho, nessa questão foi dos pioneiros nesse trabalho, né?
E o que te fez perceber isso, ver esse lado do empreendedorismo para que a gente possa aí mostrar para esse jovem que vai estar assistindo que às vezes depende única e exclusivamente dele, que nem você falou, eu arrisquei, fui lá, abri com a cara e coragem. E hoje a gente vê lá você com a sua loja, com o lado do, do trabalho ali, do treinamentos e assessorias, a loja de embalagem, venda Isso. de material de IPI e levando o nome não só seu, mas inclusive de Maracaju para outros estados do nosso país. É bom você fazer essa colocação, até para que as pessoas que vão ver essa matéria não se confundam, tá? Porque assim, eu arrisquei, eu fui bem corajoso, mas observa bem que antes da minha fala, o que eu fiz antes de arriscar, de evoluir, Se capacitou. eu me capacitei. Eu fui me capacitando, fui estudando para chegar num nível, falar, não, agora eu vou pular do penhasco. Então eu tinha condição de voar. Então, empreender não é você chegar de qualquer jeito e falar, não, eu vou montar tal coisa. Não é assim, não. Então, você tem que ter planejamento. Então, você tem que ter planejamento, você tem que ter gestão, você tem que fazer um estudo do cenário. Né? Aonde Até que eu vou porque, colocar? se eu não me engano, a cada da abertura a 12 meses, se eu não me engano, fecha 70 ou 80% das empresas que abrem no primeiro ano. Então, por que abre e fecha em seguida? Porque não tem gestão, não fez um estudo bem avaliado, ele olha um segmento lá que ele gosta, ele acha que ele pode, e ali não é a área dele. Então são um conjunto de fatores que se você não analisar bem analisado, você vai ter que fechar a sua porta. Então é feito um estudo, mas quem precisa se, se formar, se capacitar, a primeira avaliação é em você próprio, né? A condição que você tem para isso. E hoje, assim, o mundo do empreendedorismo é um desafio, viu, Robert? É um desafio, porque hoje, por exemplo, não sei se é pauta das tuas perguntas, mas eu vou dar um exemplo claro. Essa escala 6 por 1 que o governo já passou, salvo engano, na Câmara Os dos deputados. Deputados e vai agora Do para o Senado. Senado. Eu falo pela minha visão. Isso vai causar um impacto tremendo na vida 15% a mais. dos empresários. Por exemplo, assim, hoje Já de início. eu tenho uma caixa na minha empresa. Se esse projeto for aprovado, eu vou ter que dar 2 folgas, principalmente se for escolhido a modalidade 5 por 2. Ela vai ter direito de 2 folgas. Eu vou ter que fechar a minha loja porque eu tenho que dar folga para ela? Não, eu tenho que contratar. E o que muitas pessoas não entendem, vai pagar 3 mil reais por mês para um colaborador de salário. Mas não é 3 mil. Tem o INSS, tem os encargos, tem os tributos. Isso vai virar quase 6 mil. Eu não posso absorver isso. Então, se a minha embalagem hoje custa 30 reais, eu vou ter que calcular esse custo do meu funcionário, desses quase 6 mil, e jogar no meu produto. E quem que vai pagar a conta? O consumidor final. Então, ou seja, é uma modalidade que o governo ele não consegue entender esse propósito, que a linha vai estourar onde? Nos mais fracos. A minha visão com isso, ela vai acabar gerando essa situação que você falou. Os empresários vão ter que se renovar e se reinventar e vão propor para os empregados um contrato por hora. Igual nos Estados Unidos. Igual aos Estados Unidos, igual os grandes países que hoje a gente está vendo aí a nível mundial, eles estão pontuando e estão fazendo dessa maneira. Onde aquele que quiser trabalhar mais vai ganhar mais. Isso. E é o justo, né? E consequentemente, eu vejo que vai gerar muita informalidade. Porque os empresários vão deixar de registrar, e aí esse funcionário que às vezes vai estar sem registro, ele vai buscar lá um Bolsa Família e companhia limitada, e aí vai crescer ainda mais essa conta do governo que é impagável. E outra coisa, não fecha, a ideia do governo não fecha, sabe por quê? Quando você estuda a Constituição Federal, ela fala em alguns trechos do livre-arbítrio, né? Que você tem esse direito de escolher aquilo que é bom para você. A Constituição fala sobre isso. Sim. Agora, observa, se ela fala sobre isso, por que o governo fica implantando normas para engessar a vida da empresa, dizendo, o colaborador tem que fazer isso e a empresa tem que fazer isso? Quando, na verdade, se você quer trabalhar 8 horas, você trabalha. Eu quero trabalhar 4 horas, você vai trabalhar. Quem vai definir teria que ser você. Mas, infelizmente, nós temos um sistema tão bem
elaborado pelo governo, que a gente acaba pagando a conta. Exemplo, outra coisa clara sobre o assunto que você está dizendo. O governo implantou agora uma nova norma regulamentadora NR1, que trata sobre avaliação psicossocial. Robert, hoje a doença mais falada no Brasil são problemas depressivos, problemas psicológicos. Você não sabe definir o que é doença ocupacional do que uma doença corriqueira pessoal sua. O que vai acontecer com isso? Se não for bem avaliado dentro das empresas, vai caracterizar a doença relacionada ao trabalho por um problema. Hoje o cara está trabalhando aqui, mas o corpo dele, a mente dele está lá na casa, no problema financeiro, no problema sentimental, conjugal. E isso não tem nada a ver com a empresa. Então, são coisas que o governo vai criando que, se o empresário não tomar muito cuidado, não tiver uma boa gestão, ele não caminha, de forma alguma. Eu vejo que muita empresa vai acabar fechando. Com certeza. Por falta de gestão, por falta de recurso, né? É uma série de coisas. Ô Zé, a gente viu e tem visto, principalmente esse lado seu da fé, onde você teve esse momento de participar dos Legendários. Sim. Como que surgiu essa decisão? Como que foi essa participação sua? O que te trouxe essa experiência para mudar um pouco a sua percepção de um modo geral e hoje você ser a pessoa que você é? Robert, eu sempre entendi por ensinamento da minha mãe que o homem sem Deus, ele é como uma folha seca caída no chão. Aonde o vento bater, vai levar. Então você não pode ser um homem sem direção. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de placa de igreja, eu estou dizendo sobre Deus, entende? O homem ou a mulher que ele não entender que você precisa ter a vida espiritual alinhada, ajustada, você vai ser como uma folha seca caída no chão. Aonde o vento bater, você vai levar, não tem direcionamento. Então, o que eu tenho dentro de mim? Eu tenho dentro de mim que, primeiro, em tudo que eu faço, eu preciso entregar para Deus. A loja Oslo Embalagem, ela não é minha. A OSCR, Consultoria e Segurança do Trabalho, ela não é minha. Tem uma outra empresa nascendo, de gestão documental, ela não é minha, ela é de Deus. Foi Deus que colocou na minha mão para que eu pudesse trabalhar, direcionar e muitas famílias ali dentro se autossustentar. A questão do legendário, justamente ela vem de encontro com o que eu estou dizendo. Eu e você, nós não podemos ficar fora do braseiro. O homem fora do braseiro, a brasa fora do braseiro, ela se apaga. Então nós precisamos sim ter a nossa vida social, nós precisamos sim ter os nossos lazeres, nós precisamos sim pescar, jogar bola, nós precisamos fazer sim as coisas que nos satisfaz, né? Nós precisamos sim, mas sempre com o intuito de que nós precisamos também, em primeiro lugar, ter Deus como o centro das nossas atenções, em primeiro lugar. Amém. Então, o homem e a mulher que não tem isso em mente, o que acontece? Ela se apaga. É por isso que muitas pessoas, Robert, não vencem a depressão. Por isso que muitas pessoas fazem uso de medicamento para dormir. Por isso que muitas pessoas não acreditam mais. Por isso que muitas pessoas não têm mais alegria. Por quê? Porque só se envolve em coisas que não alimentam o seu espírito. E aí, meu irmão, é fatal. Independente se o cara é evangélico, se o cara é católico, eu não estou falando de religião. Eu estou falando que se você não tiver Deus como centro das suas atenções, a tendência é queda, com toda certeza. Oséias, eu vejo a sua ligação muito forte com a sua família e com seus filhos. Como que você consegue conciliar tudo isso? Família, filhos, trabalhos e esses desafios que você tem aí como empresário hoje? Planejamento. Você tem que planejar. Hoje eu tenho planejamento para tudo. Ultimamente já peguei meus filhos, nós vamos para o Pantanal, nós vamos pescar, nós vamos se divertir, nós vamos lá para a chácara, para o pesqueiro. Eu tenho tempo para visitar minha mãe, para poder ajudar ela. Então são planejamentos que você precisa ter. Você se envolve com a empresa? Sim, mas eu tenho meu tempo para os meus filhos. Meu filho fez 18 anos, meu filho trabalha comigo. Meu filho hoje é controlador de estoque,
elaborador de nota fiscal, ele já está partindo, vai fazer uma faculdade na nossa área para também futuramente assumir tudo que a gente tem. Então, quem não tem planejamento familiar, Robert, não vai dar certo. Então, hoje a questão da minha mãe, né, ela mora em Campo Grande, mas eu tenho as minhas programações de visita, de poder estar com ela, de poder sair com ela, e assim é com os meus filhos também, né? Qual que é o legado que você quer deixar? Ah, primeiro assim, eu me orgulho da minha trajetória. E quando meu filho faz um trabalho na escola e ele fala sobre a minha trajetória, eu já vi que a missão foi cumprida. Porque quando ele chega e traz para mim dizendo, ó pai, eu contei a sua história. E ele vem com orgulho dizendo que meu pai foi vendedor de mandioca, que meu pai foi guarda, que meu pai foi mototaxista, que meu pai trabalhou no comércio, que meu pai fez isso, fez aquilo. Isso para mim é gratificante, né? Inclusive eu estava falando para ele esses dias, assim, nós temos uma cápsula do tempo enterrada ali dos 100 anos. Dos 100 anos. Salvo engano, vai ser aberta em 2050. Isso. E lá em 2050, eu não sei se eu vou estar aqui ainda, né? O dia de amanhã não pertence a gente. Mas lá na cápsula do tempo tem a nossa história. Lá eles vão poder olhar e falar assim, não, olha, meu pai deixou isso aqui, fez isso, tá os projetos de lei nossos lá, tá nossas fotos. Então isso é um legado que a gente vai deixar para eles de continuidade, né? E assim, a gente espera que eles pelo menos assimilem a nossa ideia, né? Ô Zé, olhando o futuro, você pensa ainda em voltar a disputar uma eleição? Olha, eu acabei de dizer agora que o amanhã pertence a Deus, né? Tudo que eu te falar sobre o futuro político, eu posso estar enganado e posso também te dizer algo que eu vou falar aqui e talvez não vai acontecer. Se eu for falar para você hoje, eu tô em paz hoje, sabe? Assim, comigo mesmo. Eu tô vivendo os meus filhos, tô vivendo a minha família, tô vivendo meus negócios, tô muito empenhado nas minhas coisas. Então hoje, se eu falar para você hoje, não. Mas quando eu vejo a necessidade de ter bons nomes, de ter bons representantes, de ter boas ideias, isso acaba nos motivando. Porque, como eu te disse, se os bons, que às vezes critica a política, você entendeu o que eu estou dizendo? Tem muita gente boa que critica a política. Critica o segmento política e o segmento político. Normalmente esse cara que critica a política, ele não faz ideia de quanto a política impacta na vida dele. E na verdade, assim, criticar é fácil, mas por que não se coloca na posição de ser um candidato? Você entendeu? Ah, fala mal do A, do B, do C. É fácil falar mal. Mas então, peraí. Então vamos se levantar, vamos criar um projeto para Maracaju e vamos disputar a eleição. Ficar atrás de uma rede social, escrevendo um monte de coisas imbecis, um monte de coisas que não vai acrescentar em nada. Só criando desordem, criando intriga, criando problema e ficar em porta de delegacia, que é isso que dá. A fofoca só gera isso. Então, peraí, eu vou ser um candidato por um determinado partido e vou pôr em prática aquilo que eu estou escrevendo nas redes sociais. Você entendeu? Sim. Então, uma das coisas que eu aprendi isso ao longo do tempo, porque eu também fui crítico, eu também fui ferrenho, você sabe disso. Só que quando eu aprendi que eu preciso olhar para a estrutura da cidade, para o desenvolvimento da cidade, eu mudei meu pensamento e não tenho vergonha de dizer isso. Agora, falar mal é fácil. Agora, ocupa o espaço, então, daquele que não é bom. Se candidata, faz lá mais de 600 votos, ganha a eleição e coloca em prática isso. Depende do partido, hein? Depende do partido, nem com 600 vai. Votos você elege, mas... Ô Zé, você falou de futuro de Maracaju. Como que você vê a nossa cidade daqui a 10 anos? Se continuar, eu vou falar a nível estadual, tá? Se continuar a nível estadual, nesse segmento que está, eu vejo um crescimento fora da curva, porque eu vejo que o nosso estado está em boas mãos. Eu espero fielmente que a população ela tenha o discernimento de escolher os candidatos certos, né? Nós temos aqui, eu não posso ir muito profundo nisso, porque não é o momento, Sim. né?
não é o momento e a gente não vai criar problema com isso, né? Mas eu entendo que nós temos hoje um grupo de pessoas que já vem há muitos anos desenvolvendo um trabalho de crescimento e desenvolvimento. É só pegar números aí. Eu não quero aqui antecipadamente falar em nomes, né? Como eu disse para você, nós nem podemos ainda falar sobre isso. Mas nós temos um grupo de pessoas que estão aí atuando, que na minha visão, daqui 10 anos, se continuar essa pegada, nós vamos ter um desenvolvimento. Ué, é simples. Nós estamos aqui, eu fui agora esses dias em Porto Murtinho, essa rota bioceânica. Você tem noção do tamanho de crescimento, desenvolvimento que isso vai trazer? Quem são as pessoas envolvidas nisso? Tem que pesquisar. Né? Se você ficar muito tempo perdido lá no TikTok, você não vai saber. Mas quando você pesquisar quem são os políticos que envolvidos na rota bioceânica, você vai saber em quem você deve votar. Isso aí. Entende? Quando você olha, por exemplo, no aeroporto aqui, que nós estamos saindo. As pessoas vão para que aeroporto em Maracaju? Gente, a nossa visão ela tem que ser aberta. Isso vai trazer mais indústria, mais empresas, empresários que vêm de outro estado, que precisa implantar, que precisa buscar novos fornecedores, novos colaboradores, novas áreas. Então, é necessário isso. Olha aqui, essa avenida que está saindo aqui do final do Detran, que vai sair lá no Lídia Rocha. Isso é uma obra fantástica. Observa aqui essa outra da 11 de junho, que vai ligar o bairro Paraguai. Temos aqui a João Pedro Fernandes, que vai ligar lá no Mini Anel, na outra BR. Então, assim, Maracaju já não é mais o mesmo. Olha, Robert, eu tô lá no Alto das Palmeiras. Há poucos anos atrás, isso aqui era uma lavoura. Sim. O tanto que Maracaju cresceu e se desenvolveu é fruto do quê? De boas ações de políticos envolvidos com seriedade, com honestidade, que vem trazendo desenvolvimento no Mato Grosso do Sul. E Maracaju acaba caminhando junto com isso, né? Que sonho ainda o Oséias tem para realizar? Eu quero continuar evoluindo. O meu sonho é não parar. Eu não quero saber se a crise está pegando. Eu não quero me reter na crise, no problema, porque se eu absorver a crise e o problema dentro da minha mente, eu vou me prostrar e vou ficar depressivo e não vou dormir mais. O meu sonho é continuar até que a tampa que se fechar não for a do caixão, eu ainda tenho esperança de dias melhores. Eu vou continuar lutando, entende? Então, assim, o meu sonho qual é? Continuar trabalhando, desenvolvendo, oferecendo oportunidade, fazendo gestão, porque é isso que eu acredito, Robert, não tem outra maneira. Me fala outra maneira de uma pessoa crescer na vida, a não ser fazer tudo aquilo que a gente está dizendo aqui. Estudar, se capacitar, se envolver com coisas boas, pagar o preço. E até assim, ó, você vê, até para o cara poder vender um conteúdo na internet com qualidade e ser referência, seja qual for, o cara tem que estudar. Não tem como. Não tem outra situação. Isso é real. É o esforço, né? É o esforço. É de sair da zona de conforto. É de literalmente buscar conhecimentos, buscar... hoje não tem como o cara esperar que as coisas caiam no céu. Não, entendeu? Não pode. Oséias, fala pra mim, qual que foi o momento mais difícil que você passou na sua vida até agora? O momento mais difícil pra mim, Robert, foi quando eu tive que sair de casa. Quando eu tive que sair de casa com 12 anos de idade e sair no mundo afora aí, dormir em locais inadequados, longe de mãe, de irmãos. Foi um período muito difícil, eu não contei aqui, mas eu fui jockey, montei corrida de cavalo também, até isso eu fiz, entendeu? E eu passei um período aí dos meus 12 até meus 20, 23, 24 anos, um período bem difícil, onde eu não tinha um pai para falar para mim, vem aqui, vamos... Vai por esse caminho, vai por esse caminho, né? Vamos sair junto, vamos tomar um sorvete junto, não. Então foi muitas noites e noites de luta, sabe, de sofrimento, trabalhando em serviços pesados, né, para poder se manter, né. E esse período foi um período muito difícil para mim, muito complexo. Não que hoje a gente não tenha lutas, não tenha batalha, a gente tem, mas hoje a gente tem Deus, né. Hoje a gente tem pastor, hoje a gente tem família, hoje a gente tem já uma estrutura montada. Mas dos 12 aos 23, 24 anos foi luta. Foi difícil.
E olhando para o lado bom, o que que você teve de mais gratidão até agora? O lado bom é que o crescimento, né, a experiência que a gente adquiriu ao longo do tempo, eu sempre falo, eu estava falando para um vereador amigo nosso, dizendo que eu ganhei tanta experiência nesse processo todo, que hoje, se eu voltar um dia para a Câmara e for da vontade de Deus, eu tenho um outro comportamento, uma outra visão. Algumas atitudes que eu tive, eu não quero ter mais, porque eu entendo que a luta, a dificuldade, ela também te leva a uma coisa boa, que é o conhecimento, né? Então, quando você erra, errar também não é tão ruim assim, porque quando você erra, você começa a tirar alguns pareceres, né, do que você não deve fazer mais. Então, o que eu tiro de bom nisso? Eu apanhei bastante na vida, sim, errei bastante, errei, mas isso me trouxe mais casca, sabe? Mais bagagem. Hoje eu consigo lutar mais com as adversidades da vida, né? Eu consigo hoje tirar proveito de tudo isso e falar, bom, nesse caminho aqui eu não posso andar porque aqui não deu certo, né? Ô Zé, a gente tá chegando pro final, foi um bate-papo muito 10, mas eu queria que você pensasse naquele menino de 12 anos, olhasse para essa câmera aqui e falasse para ele um conselho aí para que ele pudesse ver esse Oséias que está aqui sentado à minha frente hoje e sonhasse em buscar ser esse empreendedor, esse cara que tem uma linda história de vida, que tem uma família abençoada e que realmente tem muito a servir ainda na nossa cidade de Maracaju. Eu toda vez que eu lembro da minha infância, né, da minha história, e você toca num assunto que me mexe muito comigo, né? Eu não gostaria que jovens, né, adolescentes que passou com 12 anos, 13 anos, que vê a minha história e tudo que eu passei, eu não gostaria que você passasse o que eu passei, porque por mais que eu cheguei até aqui, mas foi assim, momentos de muita dificuldade, sabe? Momentos de muita luta, de muita dor, que muitas das vezes eu tinha vontade de comer alguma coisa e não tinha condição. Mas usando a minha trajetória, e eu sei que tem muitas pessoas que talvez vai nos ouvir e às vezes está numa condição até pior do que a minha, né? Mas a ferramenta que eu posso trazer para essas pessoas, para esses jovens e adolescentes, primeiro, não desista. Não desista dos seus sonhos e dos seus objetivos. Primeiro, se apegue com Deus. O melhor caminho hoje é você ter uma aliança, um pacto com Deus. Porque, independente da condição que qualquer pessoa possa estar hoje, quando você entende que Deus pode mudar a história e a condição humana, com o tempo certo, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, no seu tempo Deus vai fazer. Eu demorei 31 anos para chegar aqui. E foi 31 anos de caminhada. 31 anos para chegar aqui. Se eu tivesse desistido, se eu tivesse colocado a culpa em outra pessoa, se eu tivesse procurando um culpado, eu não teria chegado. Eu só cheguei, primeiro porque eu não desisti, eu acreditei em Deus e a minha família me ajudando, minha mãe, meus irmãos por trás. Foi isso que me fez chegar até aqui. Então, qual é o conselho? O que eu deixo para quem não vai... Às vezes não é nem só jovem, nem só adolescente. Tem homem barbado, tem mulher aí já de uma certa idade que está passando por lutas. Então não deixa o gatilho da sua mente te dizer que não dá. Não deixa a tua mente falar assim que você está derrotado. Não deixa a tua mente dizer que você não vai conseguir. A partir do momento que você deixar isso entrar na sua mente, vai cair no coração e realmente você vai entrar em decadência. Mas a partir do momento que eu, você, o colega nosso, entender que a situação pode ser das mais difíceis, mas que você tem uma fé, né? Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. O que eu quero dizer? Hoje eu não vejo a minha casa própria, mas algo aqui dentro diz que Deus vai me honrar. Amém. Hoje eu não vejo um bom emprego, mas algo aqui dentro diz que Deus vai me honrar.
eu não estou conseguindo hoje, mas amanhã é outro dia. Então, quando você alia foco, determinação, garra, tá doendo? Tá. Tá sangrando? Tá. Mas não para. Não para, não para, não para. Eu tentei ser vereador em 2012, fui bem votado, mas perdi. Tentei ser vereador em 2016, era um sonho que eu tinha, é meu sonho. Sim. Dupliquei os votos. Não parei, dupliquei. Perdi de novo. Fui para terceira tentativa. Fiz mais voto ainda, me elegi. E nessa última, eu fiz quase a mesma quantidade de voto e não me elegi. E tá tudo certo. Tá tudo certo, não tem nada de errado. Então foi o quê? Insistência, luta, batalha, sabe? Aliado do quê? De foco, determinação e colocando Deus em primeiro lugar. Sem isso, com toda certeza, Robert, não é só jovem nem adolescente, não. Qualquer pessoa que não tiver determinação, foco e colocar Deus em primeiro lugar e fazer uma boa gestão daquilo que tem em suas mãos, não vai dar certo. Então é isso que eu deixo, cara, é determinação. Oséias, quero te agradecer. Hoje a gente conheceu aqui um pouco da história do Oséias, de um homem que encontrou principalmente em Deus e nessa missão, nesse propósito de servir, no empreendedorismo e de uma forma de gerar desenvolvimento para as pessoas, uma trajetória construída com muito trabalho, principalmente resiliência e um propósito. Isso. Então, que Deus continue te abençoando muito, te iluminando e o que a gente espera realmente para que Deus esteja sempre à frente de todos esses projetos e da sua família, do seu trabalho, da sua empresa e de todos os colaboradores. Obrigado. Eu que agradeço. E com isso a gente encerra o nosso Fala Comigo, onde eu quero lembrar para você, toda sexta-feira na nossa Rádio Cidade temos esse bate-papo, um pouquinho mais curto, mas é um bate-papo onde a gente pode estar levando mais conhecimento para você. Acompanhe a gente lá das 9 às 10 na 104.3 Rádio Cidade. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Valeu.